Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho das características e propriedades da função seno. Então, para que serve uma função seno? Ela serve para estudo em um determinado intervalo de tempo de situações que ocorrem uma periodicidade. Por exemplo, no cálculo de corrente elétrica, eu tenho uma periodicidade de transmissão de corrente. Na música, também estudo de ondas eletromagnéticas, de ondas sonoras. Então, onde ocorre uma repetição, a gente tem aí o estudo de funções trigonométricas, que nessa aula a gente está estudando a função seno, tá bom? Então, bora para a aula, continua aí comigo, aproveita, se inscreve no canal e dá o seu like. Então, vamos lá, vamos construir junto aqui o gráfico da função seno e depois a gente vai estudar as características dela. A primeira coisa que eu preciso lembrar é que eu tenho os valores relacionados a x. Eu gosto de trabalhar com os valores dos eixos principais. Eu tenho uma aulinha aqui sobre exatamente os valores de seno e cossenos nos eixos. E aí eu vou deixar o link e vocês vão lá, dão uma olhada naquela aula para, se tiver dúvida nessa, ficar tudo sanado. Então, vamos lá. Eu tenho que lembrar que o quê? Que quando o meu x for zero, o meu seno, ele vale exatamente zero. Quando o valor de x for π sobre 2, o meu seno vale 1. Quando eu tenho π, vale 0. Quando eu tenho 3π sobre 2, o meu seno é menos 1. E quando eu tenho 2π, o meu seno é 0, aonde eu completo aí uma volta no ciclo trigonométrico. Outra característica que eu tenho que lembrar, a função seno de x, ela é escrita como f de x é igual a seno de x. E aí fica muito fácil, porque agora eu vou construir aqui em cima dos eixos essa função. Então, sempre aqui, ó, na minha horizontal é valor relacionado ao eixo x. Na minha vertical, valor relacionado ao eixo y. E aí eu vou construir em cima dessa função. Aqui é o meu ponto de intersecção entre x e y. Então, aqui é minha origem, que é 0. E 0, né? Mas não precisa marcar. E aqui eu vou distribuir os valores de x. Então, o primeiro já tá aqui. Depois eu tenho π sobre 2, que é relacionado a 90 graus. Depois eu tenho π. Depois eu tenho 3π sobre 2. Depois eu tenho 2π. Daqui por diante, a função começa a se repetir. E aí, a gente, né, constrói o gráfico aí e ela vai aparecer de forma repetida aí o ciclo dela. Então, vamos lá. Quando o meu x for 0, o meu seno de x, que é o meu y, lembra? Sem sono, eu estou em pé, então é o meu y. Vai ser 0. Então, eu tenho um ponto de intersecção exatamente no 0 e 0. Então, no 0 e 0, a gente já traçou o primeiro ponto. Depois, eu tenho π sobre 2 e 1. Quem é esse 1? Aqui, ó, para cima, positivo, para baixo do eixo, negativo. E isso é chamado de amplitude. Aqui, ó, eu tenho a minha amplitude do gráfico, tá? Então, vamos lá. Minha amplitude maior, neste caso, de seno de x é 1, a menor, menos 1. Quando eu tenho π sobre 2, o meu y, que é o meu seno de x, é 1. Então, eu vou ter outro ponto de intersecção aqui, ó. Depois, eu tenho π relacionado a 0. 0 é exatamente aqui, ó. Ele não subiu e nem desceu, né? Ele tá em 0 em relação a y. Depois, eu tenho 3π sobre 2. Ele vai ser quanto no y? Aqui, ó, 3π sobre 2 no x, no y ele é menos 1, ó. Então, tá aqui meu ponto de intersecção.
Depois eu tenho 2π, 0 no y, então não subiu e nem desceu. Aqui eu tracei o primeiro ciclo aí dessa função seno de x. Vamos desenhar aqui para vocês enxergarem como que ela ficou. Ó, aí agora, sempre a função trigonométrica, ela é uma função senoidal. O que é uma função senoidal? É uma função que faz uma curvatura que ela é apresentada aqui, ó, para vocês dessa forma. Quer ver, ó? Deixa eu desenhar que aí fica melhor do que vocês entenderem com palavra. Tá vendo, ó? Ela tem uma leve curvatura. Se eu continuasse esse gráfico, ó, ele ia continuar da mesma forma. E aqui a gente consegue apontar algumas características, onde tem o período. O que vai ser o período, gente? Vocês percebem que aqui, ó, até o 2π, eu tenho um ciclo, que aqui, ó, depois do 2π, ele vai começar a se repetir. Então, qual é o meu período nessa função? Isso daqui é o meu período. Por quê? Porque depois ele começa a se repetir. Outra característica que eu vou ter importante, aqui, ó, quando o meu gráfico tá subindo, ó, eu tenho uma função crescente, ó. Quando ele desce, ó, ele é decrescente. Desde ali de cima, né? Aqui começa a subir de novo, então uma função crescente. Outra coisa que eu tenho é o estudo do sinal dela. Onde que eu verifico o estudo do sinal? Quem está acima do eixo x, positivo. Então, ó, onde que ela é positiva? No intervalo de 0 a π, ela é uma função positiva. No intervalo de π até 2π, ela é uma função negativa. Eu acho que deu para ficar claro, mas a gente vai fazer um outro exemplo da construção gráfica com um valor diferente ali, um valor acrescentado quando é seno de x. Construir a tabela, a gente vai substituir na função que está sendo dada aqui. Então, ó, quando o meu x for 0, quanto vale o seno? 0, então fica 2 vezes 0, porque a minha função é 2 seno x. Quando o meu x for π sobre 2, vai ficar 2 vezes 1, porque o meu seno de π sobre 2 é 1, e assim por diante. Quando for π, fica 2 vezes 0, porque o seno de π é 0. 3π sobre 2 fica 2 vezes menos 1, porque o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Aí vai fazer a continha aqui, a gente faz a continha. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 2 vezes 1, menos 1, dá menos 2. E 2 vezes 0, 0. Aqui sempre eixo x e aqui o y. Tenta dividir uma escala bonitinha. O que vai mudar desse gráfico pro primeiro? A minha amplitude agora, ó, sempre a amplitude do gráfico é em relação ao eixo y. Então, ela vai ser 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 positivo e 2 negativo. Então, a amplitude máxima é 2, a mínima menos 2. E aqui a gente vai dividir a construção em relação aos eixos de x. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho primeiro o valor 0 e 0, depois eu tenho π sobre 2, depois eu tenho π, 3π sobre 2, 2π. Então, vamos lá, ó, construindo aqui. Só ver os pontos de intersecção. Eu vou ter no primeiro ponto, 0 e 0. Então, meu primeiro... O segundo ponto, ó, π sobre 2 é relacionado a 2 positivo. Então, ele vai estar aqui, ó. O outro ponto, π e 0. Então, não subiu, continua no eixo x, sem se deslocar nem para cima nem para baixo. 3π sobre 2, já é relacionado a menos 2, ó. Tá aqui o ponto. E 2π é 0 também. Então, aqui a gente consegue verificar quais são o comportamento dessa função, ó. O que ela mudou para a primeira? A amplitude, ó. A minha amplitude na outra, aqui é a minha amplitude.
Exatamente na outra, no exercício anterior, era 1 positivo e 1 negativo. Aqui, 2 positivo e 2 negativo, tá? Se eu perguntar lá, onde que o valor da minha função é crescente? Então, ó, valor crescente e decrescente. Então, onde ela é crescente? Onde o gráfico, ó, tá subindo. Então, ela vai num intervalo de 0 até π sobre 2. De π sobre 2 até 3π, ela é decrescente, ó. Começa aqui, ó, e vai, então, ó, de π sobre 2 até 3π sobre 2, ela é decrescente. Depois, ela já passa a ser crescente de 3π sobre 2 até 2π. E se pedir o estudo da função do sinal aí? Então, aqui, ó, neste eixo é positivo, de 0 a π é positivo. De π até 2π, exatamente negativo. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito para vocês. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou estar auxiliando vocês, tá? Eu vou deixar uma lista de exercício para vocês estarem estudando esses conceitos. Beijo e até a próxima aula, onde a gente vai estar vendo na próxima aula conceitos de função cosseno. Beijo, tchau!